Eu sei que tem gente que nasce para ser esquecida, que aprende desde criança a apagar a própria voz para que outros brilhem. E talvez eu tenha sido uma dessas. Meu nome é Helena, tenho 69 anos, e durante toda a minha vida acreditei que o amor se media pela capacidade de se sacrificar pelos outros. Hoje, sentada aqui neste quarto estranho, com cheiro de lavanda artificial e paredes bege que não escolhi, percebo que confundi amor com anulação. Mas deixe-me contar como cheguei até aqui. Sempre morei em Campinas, num bairro simples mas honesto, onde todo mundo se conhece e ainda se cumprimenta na rua. Minha casa é pequena, construída tijolo por tijolo junto com meu falecido marido Roberto. Cada cantinho dali carrega uma memória, a marca no batente da porta onde medíamos a altura dos meninos, a mancha de tinta azul na parede da sala que o Eduardo fez aos 5 anos, o jardim de rosas que plantei quando descobri que estava esperando a Marta. Roberto morreu há 15 anos, de um infarto fulminante. Lembro que naquela manhã ele ainda reclamou que o café estava muito doce, beijou minha testa e disse até logo, minha velha. Nunca mais houve um até logo igual. Fiquei viúva aos 54 anos, com 3 filhos já crescidos, mas ainda precisando de mim, ou pelo menos era o que eu pensava. Sérgio, o mais velho, formou-se em administração e trabalha numa empresa de logística. Sempre foi o mais certinho, aquele que trazia as notas em casa para mostrar que nunca deu trabalho na escola. Marta virou professora, como sempre quis, e Eduardo, o caçula, seguiu a advocacia. Eu me orgulhava tanto deles, sabia? Eram a prova viva de que todo o meu sacrifício valeu a pena. Porque eu me sacrifiquei, sim. Quando Roberto estava vivo, eu costurava para fora para ajudar nas contas. Passava noites em claro terminando vestidos de noiva, uniformes escolares, concertos diversos. Meus dedos ficavam duros de tanto furar tecido, mas eu sorria pensando que aqueles trocados extra pagariam um cursinho melhor para o Eduardo ou um livro mais caro que a Marta precisava. Depois que Roberto partiu, mantive a costura. Não apenas pela necessidade, mas porque precisava me ocupar. As manhãs se tornaram longas demais, o silêncio da casa pesava nos meus ouvidos. Então eu costurava e costurava, como se cada ponto pudesse remendar o vazio que havia se instalado no meu peito. Os anos passaram e eu fui me adaptando à vida de viúva. Criei uma rotina, acordava cedo, tomava meu café preto e forte, lia o jornal local, depois ia para a máquina de costura. Às tardes, caminhava na praça do bairro, onde encontrava outras senhoras na mesma situação. Conversávamos sobre os filhos, os netos, reclamávamos da política e da caristia. Era bom ter companhia. Tornei-me uma figura conhecida na vizinhança. As pessoas me procuravam para ajustar uma barra, encurtar uma manga, fazer uma reforma numa peça antiga. Eu cobrava barato, muito barato. Dona Helena, a senhora é muito boa conosco, diziam. E eu sorria, achando que estava cumprindo meu papel. Mas o que eu não percebi, ou não quis perceber, era como meus filhos foram mudando. No início, logo depois da morte do pai, eles vinham sempre. Sérgio passava aos domingos, Marta me ligava todo dia, Eduardo aparecia sem avisar só para tomar um café. Era reconfortante sentir que ainda era necessária. Com o tempo, as visitas foram ficando mais espaçadas. Sérgio casou com a Cláudia, uma mulher seca que nunca me olhou nos olhos com carinho. Marta se envolveu com o trabalho na escola, sempre estressada, sempre sem tempo. Eduardo, solteiro até hoje, mergulhou na carreira e nas baladas da cidade. As ligações diminuíram. Os domingos em família viraram feriados esporádicos. Quando apareciam, eu notava que havia uma pressa disfarçada, um olhar no relógio, uma desculpa já preparada para partir logo. Mas eu entendia, me consolava dizendo que jovens têm mesmo suas obrigações. O que começou a me incomodar foram as visitas interesseiras. Sérgio aparecia quando precisava que eu cuidasse dos filhos dele, meus netos Pedro e Ana, que mal me conheciam. Marta me procurava quando havia algum problema financeiro, sempre com aquele jeito constrangido de quem vai pedir dinheiro emprestado. Eduardo surgia quando queria que eu lavasse e passasse suas camisas sociais, porque ninguém faz como a mãe. Eu dava, claro.
sempre dei. Achava que era minha obrigação, minha forma de continuar sendo útil. Cuidava dos netos mesmo quando estava cansada, emprestava dinheiro da minha aposentadoria mesmo quando apertava o meu orçamento, passava as camisas do Eduardo mesmo quando minhas costas doíam. Mas havia algo no olhar deles que eu não conseguia decifrar. Uma impaciência, uma irritação disfarçada. Como se minha existência fosse um peso, um empecilho que eles precisavam suportar. Eu tentava ser mais útil, mais prestativa, mais invisível. Achava que se eu fosse perfeita, eles voltariam a me amar como antes. A solidão foi se instalando devagar, como uma garoa fina que encharca sem que a gente perceba. Eu falava sozinha, conversava com a televisão, inventava diálogos com Roberto. Será que fiz alguma coisa errada, Roberto? Será que fui uma mãe ruim? Mas Roberto não respondia, claro. Só restava o silêncio. Foi numa dessas tardes melancólicas que conheci Zuleide. Ela tinha se mudado para uma casa 3 portas abaixo da minha, uma mulher de uns 30 anos, simpática, sempre sorridente. Diferente dos meus filhos, ela me cumprimentava com alegria genuína, perguntava como eu estava, mostrava interesse pelas minhas histórias. Zuleide trabalhava num escritório de contabilidade, mas nas horas vagas gostava de jardinagem. Começamos a conversar sobre plantas, trocamos mudas, e aos poucos ela foi se tornando uma presença constante na minha vida. Ela me ouvia. De verdade. Não ficava olhando o celular enquanto eu falava, não demonstrava pressa para ir embora. Um dia, ela me disse algo que ficou gravado na minha alma: Dona Helena, a senhora é uma pessoa muito especial. Quem tem a sorte de conviver com a senhora deveria se sentir abençoado. Eu chorei. Chorei porque havia tanto tempo que alguém não me fazia sentir especial. Mas a realidade teimava em me puxar para baixo. Numa tarde de dezembro, o calor sufocante, Sérgio apareceu em casa com cara de poucos amigos. Disse que precisávamos conversar sobre meu futuro, sobre minha segurança, sobre meus cuidados. Falou que eu estava ficando velha, que morar sozinha não era mais seguro, que eles se preocupavam comigo. Eu me senti tocada. Finalmente eles estavam se preocupando comigo de verdade. Sérgio explicou que conhecia uma residência muito boa para idosos, um lugar onde eu teria companhia, cuidados médicos, atividades. Não é asilo, mãe. É uma residência assistida. A senhora vai ter uma vida social, vai fazer amizades. Marta e Eduardo chegaram pouco depois, e os 3 começaram a me convencer. Falaram sobre os riscos de quedas, sobre a solidão, sobre como seria melhor para todos. Eu resistia, dizia que me sentia bem em casa, que não queria sair dali. Mas eles insistiam com aquele tom doce e condescendente que usamos com crianças teimosas. Trouxeram papéis. Muitos papéis. Sérgio explicou que eram documentos de transferência, autorizações médicas, procurações para que eles pudessem cuidar dos meus assuntos enquanto eu me adaptava ao novo lar. Eu tentei ler, mas as letras dançavam na minha vista, e eles tinham pressa. Assina aqui, mãe. E aqui. Mais uma aqui. Assinei. Confiei. Porque eram meus filhos, e mãe sempre confia nos filhos. 3 dias depois, numa manhã cinzenta de terça-feira, acordei num quarto estranho. Paredes bege, cheiro forte de lavanda artificial, uma cama hospitalar que não era minha. Demorei alguns segundos para entender onde estava, e quando a realidade caiu sobre mim como um balde de água fria, senti meu mundo desabar. Eu estava num asilo. Não numa residência assistida. Num asilo. Com pessoas que não me conheciam, funcionários que me tratavam com a indiferença profissional de quem cuida de mais um número. Meus filhos me haviam abandonado ali como se eu fosse um objeto que incomoda. Levantei-me trêmula, tentando me orientar. Uma enfermeira apareceu, sorriso forçado, explicou que eu estava na minha nova casa e que deveria me vestir para o café da manhã. Minha nova casa? Como assim, minha nova casa? Minha casa era aquela com os tijolos que eu e Roberto assentamos juntos, com as marcas dos meus filhos nas paredes, com o cheiro de pano limpo e café fresco. Perguntei pelos meus filhos.
A enfermeira disse que eles haviam deixado o recado de que voltariam na semana seguinte para ver como eu estava me adaptando. Semana seguinte? Eles me deixaram ali como se eu fosse uma bagagem deixada no aeroporto. Sentei-me na cama e chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que Roberto morreu. Mas dessa vez não era só tristeza. Era humilhação. Era a sensação de ter sido traída por quem mais amava no mundo. Era a certeza de que minha vida, meus sentimentos, meus desejos não importavam para ninguém. Eu havia me tornado um fardo. Os primeiros dias no asilo foram os mais difíceis da minha vida. Eu acordava toda manhã esperando ver meu quarto, minha cômoda com o porta-retratos do Roberto, minha janela que dava para o quintal onde eu cultivava minhas rosas. Mas sempre encontrava aquelas paredes bege, aquele cheiro artificial de lavanda, aquela cama hospitalar que rangia toda vez que eu me mexia. A rotina era rígida como um relógio. Café às 7, remédios às 8, atividades às 9. Eu não tinha remédios para tomar, sempre fui saudável, graças a Deus. Mas eles insistiam em me dar vitaminas, para fortalecer, diziam. As atividades eram infantis, pintura com aquarela, bingo, sessões de fisioterapia para quem tinha dificuldades de locomoção. Eu me sentia como uma criança sendo forçada a brincar. Minha companheira de quarto era Dona Albertina, uma senhora de 82 anos que havia perdido a memória. Ela me confundia com diferentes pessoas, às vezes eu era sua filha, às vezes sua mãe, às vezes uma completa estranha. Conversava comigo em fragmentos de lembranças que não se conectavam. Era triste ver alguém perdida assim, mas também era um espelho do que eu temia me tornar. Você sabe onde está minha bolsa? Ela perguntava toda noite antes de dormir. Preciso pegar o ônibus para casa. Eu segurava sua mão e mentia. Está tudo bem, Albertina. Descanse. Mas por dentro eu gritava, eu também quero ir para casa. As refeições eram servidas num refeitório barulhento, onde os residentes se dividiam em grupos, os que ainda conversavam, os que precisavam de ajuda para comer, os que simplesmente olhavam para o vazio. Eu tentava fazer amizades, mas descobri que a solidão pode persistir mesmo em meio a uma multidão. Éramos todos pessoas descartadas, cada um com sua história de abandono. Uma funcionária chamada Joana, moça simpática de uns 25 anos, começou a me tratar com carinho especial. Dona Helena, a senhora é diferente das outras. Não parece que precisa estar aqui. Eu sorri tristemente. Não preciso mesmo, filha. Mas meus filhos acharam que sim. Joana me contou que já tinha visto casos parecidos. Tem família que traz os pais aqui por amor, porque realmente não tem condições de cuidar. Mas tem outras que trazem por conveniência. Ela não precisou explicar em qual categoria eu me encaixava. Foram 15 dias de tormento interno antes da primeira visita dos meus filhos. 15 dias onde eu acordava chorando, onde eu me perguntava o que havia feito de errado para merecer aquilo. Eu revisava minha vida inteira, tentando encontrar o momento em que deixei de ser uma mãe para me tornar um estorvo. Quando eles chegaram, numa tarde de domingo, eu estava no jardim do asilo tentando bordar um paninho de prato. Meus dedos tremiam, não conseguia fazer os pontos direito. Sérgio, Marta e Eduardo apareceram sorridentes, como se estivessem fazendo uma visita social normal. Oi, mãe. Como está se adaptando? Sérgio me beijou no rosto com aquele beijo rápido e seco. Está gostando daqui? Parece um lugar muito bom. Eu olhei para os três, meus filhos, minha criação, meu orgulho. Quero ir para casa, disse simplesmente. Não estou doente, não preciso ficar aqui. Quero voltar para minha casa. Eles trocaram olhares. Marta suspirou com impaciência. Mãe, a senhora não pode ficar teimosa assim. Aqui é melhor para a senhora. Tem companhia, tem cuidados, tem atividades. Eu tinha tudo isso na minha casa, rebati. Tinha minha vizinha Zuleide, tinha minha costura, tinha minha rotina. Vocês me trouxeram para cá contra minha vontade. Eduardo, sempre o mais direto, foi cruel. Mãe, a senhora está ficando velha.
Não pode mais ficar sozinha. A gente se preocupa. Se preocupa? 15 dias sem notícias, sem ligação, sem saber se eu estava viva ou morta. Que tipo de preocupação era essa? A visita durou apenas 1 hora. Eles falaram sobre trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer coisa que não fosse minha situação. Quando se levantaram para ir embora, eu os segurei. Por favor, me levem para casa. Eu prometo que vou me cuidar melhor. Sérgio me deu um tapinha no ombro. Mãe, dê uma chance para este lugar. A senhora vai ver que vai gostar. E foram embora, me deixando ali com meu coração partido e minha dignidade pisoteada. Naquela noite, chorei tanto que Dona Albertina, mesmo confusa, veio me fazer carinho. Não chore, filha. Amanhã sempre pode ser um dia melhor. Vinda de alguém que nem sabia onde estava, aquelas palavras me deram um alento estranho. Foi na semana seguinte que Zuleide apareceu. Eu estava no jardim, tentando me concentrar numa revista velha, quando ouvi uma voz familiar, Dona Helena. Levantei os olhos e lá estava ela, sorridente como sempre, com um buquê de rosas do meu próprio jardim. Zuleide. Levantei-me tão rápido que quase caí. Como você me encontrou? Como soube que eu estava aqui? Ela me abraçou com aquele carinho genuíno que eu não sentia há tanto tempo. Dona Helena, quando a senhora sumiu de casa, eu estranhei. Fui perguntar para as vizinhas, e a Dona Carmen disse que viu seus filhos tirando suas coisas de casa. Perguntei por aí até descobrir onde a trouxeram. Coisas. Que coisas? Zuleide, que coisas eles tiraram da minha casa? Suas roupas, alguns objetos pessoais. Mas deixaram tudo meio vazio, sabe? Como se... Ela hesitou. Como se estivessem preparando para algo. Meu coração disparou. Preparando para o quê? Não sei, Dona Helena. Mas tem gente comentando que viram um corretor de imóveis lá na sua rua, olhando sua casa. Corretor de imóveis? Na minha casa. Aquilo não podia ser verdade. Eles não seriam capazes de, ou seriam? Zuleide ficou 2 horas comigo. Trouxe notícias do bairro, me contou sobre as vizinhas, sobre meu jardim que ela estava regando. Suas rosas estão lindas, Dona Helena. Parece que sentem sua falta. Ela me fez rir pela primeira vez em semanas. Quando ela foi embora, prometeu que voltaria sempre. E cumpriu. 2 vezes por semana, Zuleide aparecia no asilo com sua presença luminosa, suas histórias do mundo lá fora, seu carinho sincero. Ela me tratava como uma pessoa, não como uma coitada abandonada. Foi durante uma dessas visitas que ela me contou sobre seu amigo advogado. Dona Helena, tem um colega que trabalha com questões de família, direitos dos idosos. Ele disse que seria bom conversar com a senhora. Pra quê, filha? Eu não tenho dinheiro para advogado. Ele é amigo, Dona Helena. Não vai cobrar nada. Só quer entender sua situação, ver se está tudo legal. Dr. Marcos era um homem de uns 40 anos, sério mas gentil. Quando Zuleide o trouxe para me conhecer, ele me fez perguntas detalhadas sobre os papéis que eu havia assinado. A senhora lembra o que estava escrito? Lembra se mencionava algo sobre procuração, sobre autorização para a venda de bens? Eu tentei me lembrar, mas aquele dia era uma névoa na minha memória. Eles falaram que era para meus cuidados médicos, para facilitar as coisas. Dr. Marcos trocou um olhar preocupado com Zuleide. Dona Helena, preciso verificar alguns documentos. A senhora me autoriza a investigar? Eu assenti, sem saber muito bem o que estava autorizando. Mas alguma coisa no fundo do meu coração me dizia que havia algo errado, muito errado. Enquanto isso, as visitas dos meus filhos se tornaram ainda mais esparsas. Quando apareciam, eu percebia uma pressa diferente, uma ansiedade disfarçada. Conversas interrompidas quando eu chegava perto, celular tocando na hora conveniente para encurtar a visita. Numa dessas visitas, ouvi sem querer uma conversa entre Sérgio e Marta no corredor.
Quando sair a documentação, a gente resolve rapidinho, ele dizia. O corretor já tem 3 interessados. Meu sangue gelou. Documentação? Corretor? Interessados em quê? Na minha casa. Eles estavam realmente planejando vender minha casa? Fingi que estava dormindo quando eles entraram no quarto. Ela está bem adaptada, comentou Marta. Melhor assim, sem dar trabalho. Sem dar trabalho? Eu, que havia dedicado minha vida inteira a eles, agora era trabalho. Naquela noite, tive uma crise de choro que assustou até a enfermagem. Joana veio me acalmar. Dona Helena, o que aconteceu? Está com dor? Estou, filha. Mas não é dor do corpo. É dor da alma. Foi então que eu entendi que não podia ficar passiva. Não podia simplesmente aceitar ser descartada como um objeto usado. Eu era Helena, costureira, mãe, viúva, mulher. Eu tinha direitos, tinha dignidade, tinha voz. E era hora de usá-la. No dia seguinte, quando Zuleide chegou, eu estava diferente. Mais determinada. Zuleide, preciso saber o que meus filhos andaram fazendo. Preciso entender que papéis eu assinei. E preciso sair daqui. Ela segurou minha mão. Dona Helena, vou ajudar a senhora. Seja lá o que for, não vai fazer sozinha. Pela primeira vez em semanas, senti uma fagulha de esperança. Talvez não fosse tarde demais para recuperar minha vida. Talvez ainda houvesse tempo para mostrar aos meus filhos que mãe não é descartável. Mas eu não fazia ideia de quão fundo era o buraco que eles haviam cavado para mim. Dr. Marcos voltou 3 dias depois com uma pasta cheia de documentos e uma expressão grave no rosto. Zuleide estava comigo quando ele chegou, e pela primeira vez eu vi minha jovem amiga perder o sorriso. Dona Helena, preciso ser direto com a senhora, ele começou, ajeitando os óculos. Os papéis que a senhora assinou não eram apenas para cuidados médicos. Eram procurações plenas, transferência de administração dos bens e autorização para a venda de imóvel. Senti o mundo girar. Como assim, doutor? Seus filhos têm autorização legal para vender sua casa, movimentar suas contas, tomar decisões sobre seus bens. A senhora, sem saber, assinou sua independência financeira. Zuleide segurou minha mão. Mas isso não pode ser legal. Ela foi enganada. Infelizmente, é muito difícil de provar. Os documentos estão todos em ordem, com reconhecimento de firma, testemunhas. Do ponto de vista legal, Dona Helena consentiu com tudo. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Meus próprios filhos me enganaram de forma tão calculada, tão premeditada. Não foi impulso, não foi desespero. Foi um plano friamente executado. Doutor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Pode revogar as procurações, mas precisa sair daqui para isso. E precisa provar que tem condições mentais e físicas para gerenciar sua própria vida. Naquela noite, não consegui dormir. Dona Albertina roncava no leito ao lado, e eu ficava olhando para o teto, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado. Raiva por ter sido enganada, tristeza por descobrir que meus filhos eram capazes de tamanha crueldade. Mas junto com a dor, algo novo estava crescendo dentro de mim. Uma determinação que eu não sentia há anos. Eles achavam que eu era uma velha indefesa, facilmente manipulável. Pois bem, iriam descobrir que ainda havia fogo nesta velha costureira. Dr. Marcos voltou na semana seguinte com um plano. Dona Helena, legalmente a senhora pode sair daqui quando quiser. Não foi internada compulsoriamente. Mas seus filhos provavelmente vão tentar impedir, alegando que a senhora não tem condições. Então o que eu faço, doutor? Saímos pela manhã, quando há menos movimento. Vamos direto ao cartório para revogar as procurações. Depois ao banco para verificar suas contas. E finalmente vamos até sua casa. Zuleide completou. Dona Helena, pode ficar na minha casa enquanto resolve tudo. Tem um quarto de hóspedes que está sempre vazio.
Eu olhei para aquelas duas pessoas que mal me conheciam, mas que estavam dispostas a me ajudar mais do que meus próprios filhos. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Zuleide sorriu. Porque a senhora merece, Dona Helena. Merece ser tratada com dignidade, merece ter suas escolhas respeitadas. E porque, se fosse minha mãe, eu gostaria que alguém a ajudasse. Marcamos a fuga para uma quinta-feira. Eu mal conseguia conter a ansiedade. Preparei uma pequena mala com minhas poucas coisas, escondi embaixo da cama. Dona Albertina perguntou o que eu estava fazendo, mas no minuto seguinte já havia esquecido. Na manhã combinada, às 8 horas, Zuleide apareceu no portão do asilo. Dr. Marcos estava no carro, motor ligado. Eu disse à enfermeira que ia dar uma volta no jardim e caminhei naturalmente até a saída. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Dona Helena, tem certeza? Perguntou o Dr. Marcos quando entrei no carro. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, doutor. A primeira parada foi no cartório. Revogei todas as procurações, uma por uma. Cada assinatura que eu apunha no papel era um pedaço da minha liberdade sendo reconquistado. O tabelião me perguntou se eu tinha certeza, se compreendia as consequências. Senhor, passei 69 anos tomando minhas próprias decisões. Só parei nos últimos meses, e olha no que deu. No banco, descobri que minha conta estava quase zerada. Dos 15 mil reais que eu tinha economizado, restavam apenas 3 mil. Sérgio havia feito saques sistemáticos, sempre valores pequenos para não chamar atenção. Quando questionei, a gerente disse que ele tinha autorização legal. Não tinha mais, doutora. Acabei de revogar. A gerente ficou sem graça. Peço desculpas, Dona Helena. Vou bloquear qualquer movimentação que não seja feita pela senhora pessoalmente. Quando finalmente cheguei à minha rua, às 11 horas da manhã, tive outro choque. Havia uma placa "Vende-se" no meu portão. Minha casa, meu lar, meus 45 anos de memórias estavam sendo negociados como qualquer mercadoria. Abri a porta com minha chave, e o que vi me partiu o coração. A casa estava praticamente vazia. Meus móveis tinham sumido, meus objetos pessoais haviam desaparecido. Só restaram os eletrodomésticos grandes e algumas coisas básicas. Minha máquina de costura, minha companheira de tantos anos, não estava mais lá. Zuleide me encontrou chorando na sala vazia. Dona Helena, eles levaram tudo? Levaram minha vida, filha. Levaram minha história. Foi então que ouvi o barulho do portão. Sérgio estava chegando, provavelmente avisado pelos vizinhos curiosos. Eu me recompus, enxuguei as lágrimas. Era hora de enfrentar meu filho. Mãe? O que a senhora está fazendo aqui? Como saiu do asilo? Ele parecia mais irritado do que preocupado. Saí porque quis, Sérgio. Porque não sou presa de ninguém. A senhora não pode ficar aqui. Não tem condições. Já vendemos a casa. Venderam? Sem me consultar? Com procuração que acabei de revogar. Sérgio ficou pálido. Mãe, a senhora não entende. Fizemos isso pelo seu bem. Pelo meu bem? Vocês me enganaram, me abandonaram no asilo, roubaram meu dinheiro, venderam minha casa. Que bem é esse, Sérgio? Marta e Eduardo chegaram logo depois, ambos alterados. A discussão que se seguiu foi a mais dura da minha vida. Eles me acusavam de ingratidão, de teimosia, de estar sendo manipulada por estranhos. Eu os acusava de ganância, de desamor, de terem me transformado numa mercadoria. Vocês queriam que eu morresse logo para não dar trabalho, não é? Gritei, coisa que nunca havia feito com meus filhos. Não fale assim, mãe, Marta choramingava. A gente só queria o melhor para a senhora. O melhor. O melhor seria me respeitar, me ouvir, me tratar como gente. Não como um problema a ser resolvido. A briga durou 2 horas. Eles ameaçaram me internar à força, alegando que eu estava senil.
Ameaçaram processar Zuleide e Dr. Marcos por manipulação de idoso. Quando viram que eu não voltaria atrás, que eu não me submeteria mais aos seus caprichos, a máscara caiu de vez. Então se vire, mãe, Eduardo disse com frieza. A senhora quer ser independente? Seja. Mas não conte mais conosco. Nunca mais mesmo, perguntei, dando-lhes uma última chance. Nunca mais, confirmou Sérgio. Eles foram embora batendo a porta, como crianças fazendo birra. Eu fiquei ali, na minha sala vazia, sentindo uma dor imensa mas também um alívio estranho. Finalmente eu sabia onde estava parada. Não havia mais ilusões, não havia mais esperanças falsas. Zuleide, que havia assistido tudo em silêncio, se aproximou. Dona Helena, sinto muito. Não sinta, filha. Você me ajudou a ver a verdade. Dói, mas é libertador. Naquela noite, na casa de Zuleide, eu refleti sobre tudo. Havia perdido meus filhos, minha casa estava sendo vendida, meu dinheiro havia sido roubado. Mas, estranhamente, eu me sentia mais forte do que há muito tempo. Porque finalmente eu havia parado de aceitar migalhas de amor. Finalmente eu havia escolhido minha dignidade. Dr. Marcos conseguiu cancelar a venda da casa, alegando vício de consentimento. Seria uma batalha legal longa, mas eu estava disposta a lutar. Porque aquela casa não era apenas tijolos e cimento. Era minha identidade, minha história, meu último vínculo com Roberto e com a mulher que eu havia sido. Mas o que aconteceu nos dias seguintes me surpreendeu. As vizinhas começaram a aparecer na casa de Zuleide para me visitar. Dona Carmen, seu Antônio, Dona Rosa, pessoas que eu conhecia há décadas. Todos indignados com o que meus filhos haviam feito. Dona Helena, isso não se faz nem com cachorro, comentou Dona Carmen, balançando a cabeça. Aqueles meninos que eu vi crescer, suspirou seu Antônio. Quem diria que fariam isso com a própria mãe? Pela primeira vez em meses, eu me senti acolhida, valorizada. Meus vizinhos me viam como vítima de uma injustiça, não como uma velha chata que dava trabalho. Isso me deu forças para continuar a luta. Mas o golpe final ainda estava por vir. Um golpe que eu desferiria com toda a força que uma mãe traída é capaz de reunir. Foi Dr. Marcos quem me deu a ideia, sem nem perceber. Estávamos na sua sala, discutindo os próximos passos do processo, quando ele comentou casualmente: Dona Helena, a senhora tem todo o direito de fazer um novo testamento. Afinal, depois de tudo o que aconteceu. Testamento. A palavra ecoou na minha cabeça como um sino. Eu tinha um testamento feito há 10 anos, quando Roberto morreu, deixando tudo dividido igualmente entre os 3 filhos. Mas agora, depois de tudo que eles me fizeram, por que eu manteria essa decisão? Doutor, quanto tempo demora para fazer um testamento novo? Algumas horas, no máximo. Por quê, Dona Helena? Porque eu preciso pensar no meu verdadeiro legado. E ele não está nos meus filhos biológicos. Voltei para a casa de Zuleide com uma determinação que há muito tempo não sentia. Ela estava na cozinha, preparando um jantar caprichado. Desde que eu estava ali, ela fazia questão de me mimar com comidas gostosas, como se tentasse compensar todo o abandono que eu havia sofrido. Zuleide, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Ela secou as mãos no avental e se sentou ao meu lado. Fale, Dona Helena. Você tem sido mais filha para mim nestas últimas semanas do que meus próprios filhos foram em anos. Você me respeitou quando eles me humilharam, me apoiou quando eles me abandonaram, me deu carinho quando eles me trataram como um fardo. Dona Helena, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, filha. Você fez o que uma filha de verdade faria. E por isso, quero que você saiba que vou fazer um testamento novo. Quero deixar minha casa para você. Zuleide arregalou os olhos. Dona Helena, eu não posso aceitar isso. Seus filhos vão ficar furiosos. Que fiquem. Eles tiveram a chance de me tratar com dignidade e escolheram me tratar como lixo. Agora vão colher o que plantaram. Mas Dona Helena, é uma decisão muito séria. Pense bem,
Talvez eles mudem, talvez se arrependam. Eu segurei suas mãos. Zuleide, filha, eu pensei a vida inteira nos meus filhos. Sacrifiquei meus sonhos, minha juventude, minha independência por eles. E quando precisei, eles me descartaram. Agora é hora de pensar em mim, nas pessoas que me amam de verdade. Ela chorou. Chorou mais do que eu, na verdade. Dona Helena, se é isso que a senhora quer, eu vou cuidar da sua casa como se fosse minha mãe que estivesse me dando. No dia seguinte, voltei ao cartório com o Dr. Marcos. Revoquei o testamento antigo e fiz um novo, deixando tudo para Zuleide. A casa, os móveis que eventualmente fossem recuperados, minhas economias, tudo. Também incluí uma cláusula especial. Meus filhos não poderiam contestar o testamento alegando que eu não tinha capacidade mental, já que havia toda uma documentação provando minha lucidez. Dona Helena, tem certeza? Perguntou o tabelião. Senhor, nunca tive tanta certeza de nada na vida. Estou deixando meu patrimônio para quem me deu amor e respeito quando eu mais precisei. Guardei uma cópia do testamento e pedi a Dr. Marcos para entregar outra cópia aos meus filhos. Queria que eles soubessem exatamente as consequências dos seus atos. A reação não demorou a chegar. Sérgio apareceu na casa de Zuleide no mesmo dia, fora de si. Mãe, a senhora enlouqueceu? Vai deixar tudo para uma estranha? Estranha? Zuleide me conhece há menos de 1 ano e me tratou melhor do que vocês, que conhecem há 69 anos. Mãe, nós somos seus filhos. Temos direito à herança. Direito? Que direito? O direito de me enganar? O direito de me abandonar? O direito de me tratar como um estorvo? Marta chegou logo depois, chorando. Mãe, a senhora não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Família? Vocês me provaram que família não é quem nasce do mesmo sangue. É quem fica do nosso lado quando precisamos. É quem nos respeita, nos ama, nos valoriza. Eduardo tentou a chantagem emocional. Mãe, o que papai pensaria disso? Ele queria que cuidássemos uns dos outros. Seu pai ficaria envergonhado de vocês. Ele me ensinou que amor se demonstra com atitudes, não com palavras bonitas. Eles tentaram de tudo. Promessas de mudança, pedidos de perdão, ameaças legais. Mas eu não voltei atrás. Pela primeira vez na vida, eu estava colocando meus sentimentos em primeiro lugar. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo bairro. As opiniões se dividiram. Alguns achavam que eu estava sendo muito dura, que filhos são filhos independentemente do que façam. Outros me apoiavam, dizendo que eu estava certa em valorizar quem me valorizava. Dona Carmen veio me visitar. Helena, você tem certeza disso? Deixar tudo para Zuleide? Dona Carmen, Zuleide me provou que me ama. Meus filhos me provaram que me veem como um problema. Prefiro deixar meu legado para quem vai honrá-lo. Mas e se eles mudarem? E se arrependerem? Se se arrependerem de verdade, vão entender minha decisão. Vão aceitar que colheram o que plantaram. E talvez, um dia, possamos reconstruir nossa relação. Mas isso não vai mudar meu testamento. O que mais me doía não era a ganância deles, mas a falta de amor verdadeiro. Eles não estavam tristes por terem me perdido, estavam furiosos por terem perdido a herança. Isso me confirmou que eu havia tomado a decisão certa. Zuleide, por sua vez, ficou ainda mais carinhosa comigo. Dona Helena, vou cuidar da senhora como se fosse minha própria mãe. E quando chegar a hora, vou cuidar da sua casa como se fosse um templo. Eu sei, filha. Por isso escolhi você. Uma semana depois, conseguimos anular definitivamente a venda da casa. Meus filhos teriam que devolver o dinheiro que já haviam recebido do comprador. Voltei para minha casa, mas não sozinha. Zuleide se mudou para o quarto de hóspedes, para me fazer companhia e me ajudar com o que fosse necessário. Eu comprei uma máquina de costura nova e voltei a trabalhar. Não por necessidade, mas por prazer.
Costurar sempre foi minha terapia, minha forma de meditar. E agora, sem a pressão de sustentar filhos ingratos, eu podia costurar pelo puro prazer de criar. As vizinhas voltaram a me procurar para pequenos serviços. Eu cobrava um preço justo, nada daqueles preços de banana que praticava antes. Aprendi que valorizar meu trabalho era também valorizar a mim mesma. Numa tarde de sábado, 3 meses depois de ter saído do asilo, eu estava no quintal regando minhas rosas quando vi Marta no portão. Ela parecia magra, abatida. Fiquei tentada a abrir o portão, a abraçá-la, a perdoar tudo. Mas me contive. Mãe, posso entrar? Claro, filha. É sua mãe quem está falando. Ela se sentou na varanda, olhando ao redor. A casa está bonita. Diferente, mas bonita. Zuleide tem bom gosto. E me ajuda a cuidar de tudo. Mãe, eu queria pedir desculpas. Pelo que fizemos. Foi errado. Meu coração se aqueceu. Finalmente, um pedido de desculpas. Aceito suas desculpas, Marta. Mas isso não muda nada do que já decidi. O testamento? O testamento fica como está. Vocês me ensinaram que amor não é obrigação. Agora eu ensino que herança não é direito. Ela chorou. Mãe, a gente errou. Mas somos seus filhos. Isso tem que valer alguma coisa. Vale. Vale a dor que sinto no peito toda vez que lembro do que vocês me fizeram. Vale a humilhação que senti naquele asilo. Vale a traição que nunca vou conseguir esquecer. Marta foi embora chorando. Eu também chorei, mas foram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero, mas de libertação. Eu finalmente havia colocado um ponto final numa história que me machucava há tanto tempo. Naquela noite, jantando com Zuleide, refleti sobre minha jornada. Sabe, filha, eu passei a vida inteira tentando ser uma mãe perfeita. Esqueci de ser uma pessoa inteira. E agora, Dona Helena? Como se sente? Livre. Pela primeira vez em 69 anos, eu me sinto livre para ser quem eu sou, não quem os outros esperam que eu seja. A vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Eu, que sempre defini minha identidade através dos meus filhos, descobri que podia ser Helena, simplesmente Helena. Não a mãe do Sérgio, da Marta e do Eduardo. Não a viúva do Roberto. Apenas Helena, mulher, costureira, amiga, pessoa digna de amor e respeito. E pela primeira vez em muito tempo, isso me bastava. 6 meses se passaram desde que voltei para minha casa e refiz minha vida. 6 meses que transformaram completamente quem eu era. Olhando para trás, mal consigo reconhecer a mulher submissa e insegura que acordou naquele asilo numa manhã cinzenta de terça-feira. Minha rotina agora era completamente diferente. Acordava às 6 da manhã, tomava meu café com Zuleide, e íamos juntas caminhar na praça. Ela havia se tornado muito mais do que uma inquilina ou uma amiga. Era a filha que escolhi ter, a companhia que meu coração havia procurado por tanto tempo. A costura voltou a fazer parte da minha vida, mas agora com outro significado. Não costurava mais por desespero ou necessidade. Costurava porque gostava, porque me relaxava, porque me conectava com a mulher que eu sempre fui por baixo de todas as camadas de abnegação. Dona Carmen aparecia toda tarde para tomar café e conversar. Helena, você está outra pessoa. Radiante, sabe? Parece 10 anos mais nova. E era verdade. Eu me sentia mais nova, mais viva, mais eu mesma. Havia descoberto que a liberdade não tem idade, que a dignidade não tem prazo de validade. Meus filhos tentaram algumas aproximações ao longo desses meses. Sérgio apareceu 2 vezes, sempre com o mesmo discurso, que eles haviam errado, que queriam se redimir, que família era família. Mas eu percebia que por trás das palavras bonitas ainda havia um interesse financeiro. Eles não estavam arrependidos de me terem machucado, estavam arrependidos de terem perdido a herança. Eduardo mandou mensagens pelo WhatsApp, tentando me convencer a mudar o testamento. Mãe, pense nos seus netos.
Pedro e Ana vão ficar sem nada? Mas eu respondi com firmeza: Eduardo, seus filhos vão herdar o que você conquistar com seu trabalho, como deve ser. Minha herança vai para quem me deu amor quando precisei. Marta foi a que mais insistiu. Aparecia de tempos em tempos, sempre chorosa, sempre com pedidos de perdão. Numa das últimas vezes, ela trouxe os netos Pedro e Ana, tentando me sensibilizar. As crianças, inocentes, não entendiam por que a vovó tinha sumido por tanto tempo. Vovó, por que você não vem mais na nossa casa? Perguntou Ana, de 7 anos, com aqueles olhos grandes e curiosos. Meu coração se apertou. Porque a vovó está aprendendo a cuidar de si mesma, minha linda. Mas a gente sente sua falta. Eu abracei meus netos, respirei o cheiro de criança que me era tão familiar. Por um momento, quase cedi. Quase voltei atrás em tudo. Mas então lembrei do desespero que senti naquele quarto de asilo, da humilhação, da traição. Lembrei que meus filhos usaram meu amor pelos netos como arma contra mim várias vezes. Ana, a vovó ama vocês muito. Mas às vezes os adultos fazem coisas que machucam, e a vovó precisa se proteger. Marta levou as crianças embora chorando. Eu também chorei, mas mantive minha decisão. Aprendi que amar alguém às vezes significa colocar limites, mesmo quando dói. Foi numa quinta-feira de outono que aconteceu algo que eu não esperava. Zuleide chegou em casa agitada, com uma notícia que mudaria tudo novamente. Dona Helena, tem uma coisa que preciso contar para a senhora. Sérgio apareceu no meu trabalho hoje. Meu sangue gelou. O que ele queria? Ele ofereceu dinheiro para eu convencer a senhora a mudar o testamento. Muito dinheiro, Dona Helena. 50 mil reais. Senti uma raiva que há meses não sentia. E o que você respondeu? Que não existe dinheiro no mundo que me faça trair a senhora. Que ele está redondamente enganado se pensa que pode me comprar. Eu abracei Zuleide com lágrimas nos olhos. Filha, você é um anjo na minha vida. Dona Helena, eles não vão desistir fácil. Acho que a senhora precisa se preparar para mais investidas. E ela estava certa. Na semana seguinte, Sérgio tentou uma abordagem diferente. Apareceu em casa com Cláudia, a nora que nunca me tratou bem, mas que agora estava com um sorriso forçado colado no rosto. Sogra, vim pedir desculpas pelo que aconteceu. Sei que não foi certo. Cláudia nunca me chamava de sogra. Sempre foi Dona Helena, no tom mais frio possível. Agora, com o testamento mudado, eu havia virado sogra novamente. Cláudia, agradeço as desculpas. Mas alguns erros não têm volta. Sérgio tentou a intimidação. Mãe, a senhora não acha que está exagerando? Vai deixar tudo para uma estranha só para nos castigar? Não é castigo, Sérgio. É justiça. Vocês me mostraram quem realmente são. Agora eu mostro quem eu realmente sou. Eles foram embora bufando, mas eu sabia que não desistiriam. Dr. Marcos me alertou que eles poderiam tentar questionar minha capacidade mental na justiça, então documentamos tudo. Fiz exames médicos comprovando minha sanidade, gravei vídeos explicando minhas decisões, juntei testemunhas que atestavam minha lucidez. O inverno chegou, e com ele uma paz que eu não sentia há anos. Zuleide e eu desenvolvemos uma rotina acolhedora, fazíamos tricô nas tardes frias, assistíamos novelas juntas, cozinhávamos receitas que eu ensinava e ela aprendia com dedicação. Dona Helena, posso perguntar uma coisa? A senhora não sente falta dos seus filhos? Pensei antes de responder. Sinto falta dos filhos que eles foram um dia. Sinto falta dos meninos que eu criava no colo, que corriam para mim quando se machucavam. Mas os homens e a mulher que eles se tornaram, esses eu não reconheço mais. Deve ser muito doloroso. Mas é mais doloroso ainda viver sendo desrespeitada por quem deveria me amar. Prefiro a dor da saudade à dor da humilhação. Em setembro, Dr. Marcos trouxe novidades. Dona Helena, seus filhos entraram com uma ação questionando o testamento.
Alegam que a senhora sofreu influência indevida da Zuleide. Eu ri. Ri mesmo. Doutor, a única influência que Zuleide exerceu sobre mim foi me ensinar que eu merecia ser tratada com dignidade. Vamos ter que ir ao tribunal. A senhora se sente preparada? Mais do que preparada. Estou ansiosa para contar ao juiz exatamente como meus filhos me trataram. O julgamento foi marcado para dezembro. Eu me preparei como se fosse a apresentação mais importante da minha vida. Zuleide me ajudou a escolher uma roupa bonita, Dr. Marcos me orientou sobre o que falar. No dia do julgamento, o tribunal estava cheio. Meus filhos estavam lá com seus advogados, sérios como se fossem as vítimas da história. Do meu lado, Zuleide segurava minha mão, Dr. Marcos organizava os documentos, e algumas vizinhas vieram me apoiar. Quando o juiz me chamou para depor, levantei-me com toda a dignidade que pude reunir. Contei minha história do começo ao fim. A vida de sacrifícios, a viuvez, a solidão crescente, o engano dos papéis, o abandono no asilo, a descoberta da venda da casa, o desrespeito constante. Meritíssimo, disse olhando diretamente para o juiz, eu dediquei minha vida inteira aos meus filhos. Quando precisei deles, fui descartada como um objeto usado. Zuleide, que me conhece há pouco mais de um ano, me tratou com mais amor e respeito do que eles em décadas. Não estou deixando minha herança para ela por capricho ou vingança. Estou deixando para quem provou que me ama de verdade. O advogado dos meus filhos tentou me pintar como uma idosa confusa, manipulada por uma oportunista. Mas Dr. Marcos apresentou todos os exames médicos, os vídeos, as testemunhas. Dona Carmen depois sobre como me viu ser maltratada pelos filhos. Joana, a funcionária do asilo, confirmou como eu chorava todas as noites. Quando Zuleide foi chamada para depor, ela chorou. Meritíssimo, eu jamais imaginei que Dona Helena faria o que fez. Eu só queria ser uma boa vizinha, uma amiga. Quando ela decidiu me deixar a herança, tentei recusar. Mas ela me explicou que não era sobre dinheiro ou bens. Era sobre reconhecer quem a amava de verdade. Meus filhos também depuseram, tentando justificar suas ações. Sérgio alegou que só queriam meu bem-estar. Marta chorou dizendo que me amava. Eduardo afirmou que eu estava sendo vingativa. Mas o juiz era experiente. Havia visto casos parecidos. Quando deu sua sentença, eu senti meu coração disparar. Após analisar todas as provas e testemunhos, este juízo conclui que a testadora está em pleno gozo de suas faculdades mentais e tomou sua decisão de forma livre e consciente. O testamento é válido e será mantido. Caso encerrado. Saí do tribunal de cabeça erguida. Meus filhos nem olharam para mim. Zuleide e eu nos abraçamos na escadaria, cercadas pelas vizinhas que comemoravam a vitória. Naquela noite, em casa, refleti sobre toda a jornada. Sabe, Zuleide, eu achava que família era sobre sangue, sobre obrigação. Hoje sei que família é sobre escolha, sobre amor verdadeiro. Dona Helena, a senhora me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. E você me ensinou que eu merecia amor de verdade. Os meses seguintes foram os mais felizes da minha vida adulta. Sem a pressão dos filhos ingratos, sem a culpa de não ser boa o suficiente, eu floresci como uma rosa que finalmente recebe sol. Abri um pequeno ateliê na parte da frente da casa. Helena costura, trabalho sob medida, dizia a placa que Zuleide me deu de presente. Voltei a costurar com prazer, agora cobrando o que meu trabalho valia. Minhas clientes me respeitavam, admiravam minha habilidade, valorizavam meu tempo. Zuleide conheceu um rapaz bom, o Carlos, que trabalha no banco. Ele a faz feliz, e isso me deixa feliz também. Dona Helena, quando eu casar, a senhora vai ser minha mãe de coração na cerimônia. Seria uma honra, filha. Meus ex-filhos sumiram completamente da minha vida. Ouço notícias deles através de Dona Carmen. Sérgio se separou de Cláudia, Marta está com problemas financeiros, Eduardo continua solteiro e amargurado. Parte de mim sente pena, mas aprendi que não posso salvar quem não quer ser salvo. Hoje, aos 70 anos, eu acordo todas as manhãs grata.
Grata por ter encontrado coragem para lutar pela minha dignidade. Grata por ter aprendido que amor próprio não é egoísmo. Grata por ter descoberto que família verdadeira é quem escolhemos para dividir nossa vida. Ainda costura para as vizinhas, ainda caminho na praça, ainda regamos juntas o jardim que Roberto e eu plantamos. Mas agora faço tudo isso como Helena, uma mulher completa, não como a sombra de alguém. As rosas do meu jardim nunca estiveram tão bonitas. Zuleide diz que é porque agora elas são regadas com alegria, não com lágrimas. E ela tem razão. Ontem, Ana, minha neta, apareceu no portão. Estava maior, mais esperta, com uns 10 anos agora. Vovó, posso entrar? Eu vim sozinha. Abri o portão e a abracei. Claro, minha linda. Sempre pode. Vovó, eu não entendo direito o que aconteceu entre você e papai e mamãe. Mas eu queria que soubesse que eu amo a senhora. Chorei. Eu também te amo, Ana. Muito. Quando eu crescer, vou visitar a senhora sempre. Prometo. Estarei aqui, minha linda. Sempre estarei aqui. Ana passou a tarde comigo. Ensine a ela alguns pontos básicos de costura, contei histórias da família, mostrei fotos do avô Roberto. Quando ela foi embora, levou um lenço bordado que fiz para ela. Naquela noite, disse para Zuleide, sabe, filha, talvez nem tudo esteja perdido. Talvez ainda haja uma chance de algum dia ter minha família de volta. Não como era antes, mas de uma forma nova, mais saudável. A senhora sempre vai ter esperança? Vou. Mas agora é uma esperança diferente. Não é mais a esperança desesperada de quem aceita qualquer migalha de amor. É a esperança serena de quem sabe o próprio valor e não se contenta com menos do que merece. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela manhã cinzenta no asilo foi na verdade o primeiro dia da minha verdadeira vida. Foi o dia em que parei de existir para os outros e comecei a viver para mim mesma. Aprendi que nunca é tarde para escolher quem merece estar ao nosso lado. Aprendi que dignidade não se negocia, que respeito não se mendiga, que amor verdadeiro não humilha. Se tem alguém aí que está passando por algo parecido, que se sente desvalorizado pela própria família, que acha que não merece coisa melhor, deixe-me dizer uma coisa: você merece, sim. Você merece ser tratado com carinho, com respeito, com dignidade. E nunca, nunca é tarde para recomeçar. Eu descobri aos 69 anos que ainda tinha muita vida pela frente. Descobri que podia ser feliz sem me anular pelos outros. Descobri que amor próprio não é luxo, é necessidade. Hoje eu durmo em paz todas as noites. Acordo sorrindo todas as manhãs. Porque finalmente eu escolhi ser feliz. E você também pode. Lembre-se, família verdadeira é quem fica ao nosso lado nas horas difíceis, quem nos respeita, quem nos valoriza. Não é questão de sangue, é questão de amor. E amor de verdade se prova com atitudes, não com palavras. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.